a gente deixar um pouquinho mais claro Sim. Quem é o Moretti, né? É uma coisa importante, né? a gente fazer isso. Porque a politização que vai mostrar isso. O Moretti, ele então, trabalhou... Quem é ele, Bosco? Ele trabalhou, esse que foi demitido hoje, Sim, né? o número 2 da ABIN, Alessandro Moretti. A gente agora vai dizer um pouquinho melhor quem é este personagem que hoje o presidente Lula decidiu demiti-lo do cargo de diretor adjunto da ABIN. Então, quem é o Alessandro Moretti? O Alessandro Moretti, ele trabalhou, é um policial federal, trabalhou na primeira gestão do Anderson Torres na Secretaria de Segurança Pública de Brasília, porque o Anderson trabalhou lá, depois é que ele veio para o Ministério da Justiça. Quando o Anderson vem para o Ministério da Justiça, ele vem junto, ele era secretário executivo do DF, do Anderson, ele vem junto, e aí ele assume a inteligência da Polícia Federal, uma das áreas de inteligência, depois ele assume um cargo estratégico na Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é o coração do Ministério da Justiça na questão da segurança, não é? E do orçamento. E depois ele vai para a ABIN, né, com o Alexandre Ramagem. Então você vê Ramagem, Anderson Torres, Moretti. Anderson Torres, ninguém tem dúvida sobre quem é. Ministro da Justiça. Foi preso. Governo Bolsonaro, foi preso. Por questões que se investiga de omissão no 8 de janeiro, porque ele era o secretário de Segurança Pública e estava viajando à época, né? E foi na casa dele onde se encontrou a minuta do golpe, não foi isso? Exatamente. Então, ou seja, né? E o cara que tirou férias um dia antes do golpe, foi embora. Sim. Né? Você dizer, Diana? Não, e é esse que é a trinca, né? Ramagem, Moretti e Anderson Torres. O que essas pessoas ainda faziam no governo do PT? Eu não consigo entender. Então influência, né? Essa é a questão que fica. Essa mesmo, é a pergunta, né? Então, por isso que nós dissemos no começo, acho que foi a Diana, né? Que a biografia do Moretti já diz tudo. Já diz tudo. Aliás, é uma sucessão de erros, porque o Ibanez foi excessivamente aconselhado a não trazer de volta o Anderson Torres para a Secretaria Pública do DF. Não foi uma, nem duas, nem três vezes, nem uma, nem duas, três pessoas. Muita gente, muitas vezes, foi até um ato de resistência dele. Não, eu vou colocar. Não é? Então, quer dizer, como a Diana está dizendo, o que essas pessoas estão fazendo ali? Mudou o governo. Mudou o governo. Acho que o governo foi muito lento nisso. Sim. Né? Talvez o governo tivesse, não sei, as explicações que eles dão são de que esperavam tudo, que pudesse acontecer tudo no dia da posse. Como não aconteceu, foi o Mar de Rosas. Tá tudo certo. Aí veio... Uma semana depois. Uma semana depois vem a coisa. Né? Mas no meio do caminho teve a diplomação, teve aquela balbúrdia toda, quer dizer, os acampamentos continuavam ali, então houve um certo descanso do governo, não aconteceu nada na posse, está tudo bem e tal, e ficou ali 8 dias com a ABIN entregue, enfim, ABIN, GSI, etc. Então, evidentemente que o governo caiu numa armadilha. Eu não acho que o 8 de janeiro, a data, tenha sido casual, porque é muito melhor para quem conspirou que tudo acontecesse já no exercício do presidente eleito, e não antes. Claro. Né? Para poder culpá-los, quer dizer. Então houve muita ingenuidade, muita falta de experiência nessa área de segurança, por parte do governo. Sim. E a ABIN se insere nesse contexto. Eu estou lendo aqui os comentários, muitos vão nesta linha que você está colocando também. E a Monsi fala assim, infelizmente o governo demorou muito para fazer uma faxina na ABIN. Nós temos aí uma reportagem da nossa colega Vera Rosa, do jornal Estado de São Paulo. Ela fez uma publicação agora há pouco, Bosco, que eu achei bem interessante, Diana, para a gente trazer aqui para a roda. Olha, uma análise dela. Pode ilustrar para a gente? O show aqui, ela diz assim no título, né? Aliados do governo e ministros do Supremo pressionam Lula por mais mudanças na ABIN. A avaliação é de que toda a cúpula da agência deve cair para o governo não ser surpreendido por nova espionagem política do bolsonarismo. O que você acha disso, Diana? Eu até anotei aqui quão forte ainda está Luiz Fernando Correia, depois da demissão
do Moretti e da provável troca de mais 7 diretores. É uma pergunta, né? É uma pergunta que eu estou fazendo. Não sei, porque cai todo o comando, ele é amigo do presidente, mas ele está nesse cargo há quase um ano, né? Acho que ele chegou em março do ano passado, se não me engano. É amigo do presidente, é pessoa de confiança do presidente. Mas ele teve aí quase um ano para conviver com essas pessoas e não sei, eu estou aqui levantando uma bola. Só o presidente da República está confortável e confiante ainda de que o Luiz Fernando Correia vai mudar todo esse sistema na ABIN, vai, e não teve nenhuma... Não falhou de alguma forma, não foi ingênuo, para usar o termo que a gente já usou aqui, de que o governo foi lento e ingênuo na observação desses fatos que iam ocorrendo. Eu estou só... Não é informação, claro, é só uma especulação. Por quê? Ele demitiu o diretor adjunto e pretende trocar mais 7 pessoas. Aí a Vera Rosa, que é uma jornalista que a gente conhece, né, Bosco? Que tem informação, está dizendo que a pressão é para que mude tudo. Exato. Não sei. Será que vem mais mudanças por aí? E qual a importância dessa pressão? Ministros do Supremo e aliados do governo? Eu acho que estou dizendo óbvio para o Lula, né? Eu acho que tem que sair todo mundo. Não tem como ficar. Essa questão de amizade, de coisa, é o seguinte, aquilo, volta ao exemplo do Itamar. Você tira do cargo agora por uma circunstância política. O Leitão de Abreu, que foi ministro, Diana sabe, eu estou falando aqui para a audiência mais jovem, que foi uma figura super poderosa, uma figura civil muito poderosa no governo militar. Aliás, o governo militar daquela época, ele tinha excelentes quadros civis. Não tinha tanto militar como teve esse do Bolsonaro, não. Os ministros eram civis e muito bons, qualificados tecnicamente. O Leitão de Abreu era um jurista de biografia indiscutível, né? E ele foi, muitas vezes, ele passou pelo Supremo Tribunal Federal, passou pelo TSE, foi do Gabinete Civil do Médici, né? Foi civil ou militar? Foi do civil primeiro, de um ele foi civil, do outro ele foi militar. Foi militar, no gabinete militar. Acho que no governo Figueiredo foi militar, algo assim. O fato é que ele era um jurista muito respeitado e que costumava dar as soluções para quando as coisas ficavam meio complicadas, nebulosas. E foi o caso quando houve a questão do Collor. O Collor resistia ao impeachment e resistiu tanto, aquilo chegou num ponto, né, Diana, tão difícil que ninguém mais sabia o que fazer. E as pessoas querendo convencer ele. Uns convencendo, sai, porque você renunciar, você manter seus direitos políticos. Mas tinha um prazo para isso. E ele esticou tanto quando ele quis, caiu em si. Eu gostava da Cristiana Lobo, que falava assim, caiu de si, né? Não era caiu em si, caiu de si. Acordou tarde demais. Que eu achava muito mais apropriado, né? Muito bom, muito bom. Aí, quando ele caiu de si, ele já era tarde. Mas por que eu estou contando essa história? Porque nessa ocasião, os repórteres, jornalistas, todos nós estavam procurando fonte daqui, fonte dali, como é que faz com esse homem, eu não sei o que, tudo. E uma das vezes, eu estava no Globo nessa época, eu fui procurar o Leitão. E dei a sorte de conseguir, ele me recebeu lá na casa dele e tal, e tivemos uma longa conversa, mas teve uma hora que eu fiz a pergunta objetiva, né? Como é que faz? Aí ele fez um raciocínio que é exatamente o que eu quero aplicar nisso aqui, em relação a Lula e essa dificuldade dele. Porque ele dizia assim, existe uma coisa que você não vai encontrar, não é uma figura que você vai encontrar em nenhum manual jurídico, né? Mas que é a figura da perda do poder político. Quando a pessoa perde o poder político, ou seja, perde a autoridade política, ela perde as condições de exercer o cargo. De permanecer. E ele dizia isso em relação ao Collor, né? Ele não tem mais autoridade política. Embora ele resistisse muito em sair, ele já não tinha mais condições. Aí eu perguntei para ele assim, mas então como é que faz? Ele falou assim, alguém tem que ir a ele e dizer isto. E eu perguntei, mas quem? Bota o guiso no gato. Ele falou, olha, não vou defender isso aqui porque nós estamos saindo de um regime militar, né? Mas em circunstâncias normais seria o chefe militar.
a dizer a ele, ó, presidente, não está mais sendo ouvido, porque é o cara da segurança. A população não atende mais, a autoridade política acabou. Para levá-lo para a renúncia. Né? Então eu digo assim, trazendo para um ambiente, quer dizer, para uma escala muito menor, nós estamos falando de um escalão da República. Um segundo escalão. Né? O Luiz Fernando Correia, ao meu ver, sem nenhum julgamento, ele não tem mais condições de políticas de permanecer no cargo. E isso o presidente da República pode enxergar, e isso pode levá-lo a tirá-lo sem que isso signifique nenhuma acusação. Nenhuma condenação prévia. Fazer como fez o Itamar com o Argrides. É um bom exemplo. Preciso do cargo.